Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre pincéis. Para quem é novo no meu canal, bem-vindos ao Pensamentos de Beleza. O meu nome é Gabriele. Esse é o meu segundo vídeo. Não é o segundo vídeo que eu gravei, mas é o segundo vídeo que eu vou postar. Talvez vocês percebam que meu cabelo tá mais curto. Acho que é a maior diferença. Mas a verdade é que aquele primeiro vídeo que eu postei, eu gravei há muitos meses. Desculpem pelo barulho da rua. E eu gravei mais 2 vídeos no mesmo dia que aquele. E eles têm que vir depois desse vídeo que eu tô fazendo hoje. Na verdade, esse vídeo sobre pincéis vai ter 2 partes. Na parte de hoje, a gente vai falar só sobre pincéis para preparação de pele. E no próximo vídeo eu vou falar só sobre pincéis para os olhos, porque pincéis para olhos tem muita variedade, então vale a pena fazer um vídeo só para os olhos, tá? Primeira coisa que eu quero dizer é que não é primordial que você tenha todos os pincéis que eu vou mostrar aqui. Eu tenho mais do que eu preciso porque eu fui comprando conforme eu fui aprendendo a me maquiar, conforme eu fui entendendo que eu precisava mais. Nossa, tá muito barulho na rua, mas sem chance de eu fechar a janela, tá muito calor. Desculpa aí, gente, mas aqui é assim. Então, eu quero mostrar os que eu tenho e falar o que realmente seria o ideal. Se hoje eu soubesse o que eu sei sobre maquiagem, eu vou falar pra vocês quais eu compraria, não seria todos, ok? E eu vou apresentar os pincéis na sequência em que eles são usados na maquiagem. Claro que, vamos supor, eu uso pó sem usar base, eu uso corretivo sem usar base, ou eu uso base, mas eu não uso corretivo, então... Ok, é só você pensar nas suas etapas de aplicação, no que você gosta de fazer, né, na maquiagem, e se atentar àquela parte. E em relação à ordem da aplicação, eu falo um pouco mais no vídeo que eu já gravei há muitos meses, esse é um dos que já tá gravado, em que eu faço uma preparação de pele, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aos pincéis. A primeira coisa que eu faço sempre, todos os dias, independente se eu for me maquiar ou não, é a rotina de pele, de cuidados com a pele, que na parte da manhã inclui protetor solar. E isso tudo eu aplico com as mãos mesmo, né? Produtos para o rosto, para os olhos, e o protetor solar eu aplico tudo com a mão. Inclusive protetor solar com cor. Eu gosto mais de aplicar com a mão do que com pincel. Mesmo porque, eu vou acabar falando isso depois, mas tudo que você arrastar no seu rosto vai impactar a sua proteção solar, porque o protetor solar, ele não é absorvido pela pele, ele fica ali na superfície, então qualquer atrito tira o protetor solar. Por isso que nas embalagens de protetor solar a gente vê escrito reaplicar após se secar com toalha, porque o atrito faz o protetor sair da pele. E a coisa que eu mais tomo cuidado é com proteção da pele do rosto, proteção solar. Então eu não vou fazer todo o meu skincare, passar o meu protetor e depois ficar ali arrastando um pincel que vai tirar todo o meu protetor, né? Então... tenham isso em mente. Então tá, considerando que eu já fiz meu skincare, já passei meu protetor solar, vou pra base. Ai, gente, é muito barulho. Desculpa mesmo, mas vocês entendem, né? Então, pra base, eu tenho 2 pincéis que eu gosto muito.
E os dois são do mesmo estilo, eles são pincéis Kabuki. Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar, claro que vocês vão acabar vendo a marca dos pincéis aqui, e são marcas que eu gosto. Se for um pincel que eu não gosto, eu vou falar, mas o principal é você se atentar às características do pincel, que é o que eu vou descrever nesse vídeo, tá? Então não se apeguem a marcas, vocês podem comprar de outras marcas, não essas que eu vou mostrar aqui. Eu nem vou ficar citando os nomes, tá? Pra não focar nisso. Bom, como eu ia dizendo, os dois pincéis são pincéis Kabuki, que tem essa parte mais escura, mais longa, né? E a pontinha dele é esse esbranquiçado. É como se fosse uma mistura de cerdas num fiozinho só, numa cerda só. E aí vocês vão reparar que eles têm algumas coisas em comum, né? Eles são bem densos, tá vendo? Eles têm muita cerda. Eles são bem apertadinhos e eles são relativamente curtos. Eu vou mostrar depois pra vocês uma comparação com outros, né, conforme o vídeo for rolando. Então, por que o pincel Kabuki é bom? Esse aqui é mais achatado, esse é levemente mais arredondado, os dois são ótimos. Ele é bom porque conforme você aplica, né, em movimentos circulares, isso vai dando uma polida na pele. Então ele aplica a base de um jeito que fica bem bonito. Eu gosto mais de usar os pincéis Kabuki atualmente para me maquiar pra noite, para sair à noite, por causa da questão do protetor solar, né? Porque esse movimento aqui vai fazer o seu protetor solar sair do lugar. Não importa se ele já secou, não importa que faz um tempo que você aplicou, tá? O que você tem que procurar então num pincel Kabuki para aplicação de base? Ele tem que ser denso, ele tem que ser bem macio e ele tem que ser firme, tá? Ó, repare, eu tô apertando aqui, ó, ele não cede, ele não abaixa muito. Então não pode ser, quer ver, eu vou mostrar um que cede, que ele serve pra outra coisa. Não pode ser assim, ó. Tá vendo como ele cede? Esse aqui não é tão denso. Esse daqui não, ó. Posso apertar assim, ele vai todo de uma vez, mas ele não fica todo molenga. Tá? Então essas são as características que você tem que buscar num pincel pra base. Ah, eu não quero usar pincel, posso aplicar com a mão? Pode. Eu não gosto, por dois motivos. Eu não acho que fica um bom acabamento. E eu não gosto de ficar com a mão melada de base no final. Aí, tipo, você tem que abrir a torneira pra lavar a mão com a mão suja de base. Eu acho que é muita melequeira, entendeu? Eu acho bem mais higiênico usar um pincel. Porém, a minha forma favorita de aplicar base atualmente, que é o que vocês vão ver no vídeo de preparação de pele, é a esponjinha. Então, a esponjinha de maquiagem, a primeira que surgiu é a da Beauty Blender, que existe até hoje, né? Surgiu há anos, décadas, não sei, no mínimo uns 10 anos. E aí, na época, só tinha Beauty Blender e ela foi uma febre, todo mundo só falava de aplicar base com Beauty Blender e tal. Só que hoje em dia já tá muito mais acessível. A que eu tenho, por exemplo, é nacional, ela não é importada. E existem de vários formatos. Então essa aqui vocês estão vendo que ela é cônica aqui e ela tem esse corte reto. É a única esponjinha de base que eu tenho. E eu comprei ela depois de pesquisar muitas resenhas no YouTube. Então, é como eu disse pra vocês, eu precisaria desses dois pincéis? Não. Mas eu comprei um, aí eu vi o outro, quis experimentar, ver qual que era melhor. Hoje em dia, assim, depende, sabe? Eu gosto mais de um pra uma coisa, mais de um pra outra. Mas você não precisa. Eu dispensaria esses dois, inclusive, e aplicaria só com a esponjinha. Eu não tenho aplicado mais com pincel. Eu não acho que o acabamento fica tão bonito quanto o da esponjinha. O da esponjinha fica muito, muito natural, que é o tipo de maquiagem que eu gosto mais. E essa daqui é excelente. Ela tem, assim, o equilíbrio certo entre maciez e firmeza, né? Não pode ser nem muito dura, nem muito mole. E eu escolhi baseada em resenhas de outras meninas pelo YouTube afora. Então, são essas as três opções.
para aplicar base, né? Tenho 2 pincéis kabuki e uma esponjinha. E se você quer saber melhor como usar a esponjinha, logo logo vem o vídeo aí. Depois de aplicar a base, eu aplico o corretivo na região dos olhos. Eu não costumo aplicar corretivo, tipo, em outras regiões. Eu não tenho manchas, melasma, de vez em quando tem uma espinha. Mas assim, a cobertura que a base dá, geralmente já pra mim é suficiente. E se eu quero muito cobrir alguma espinha, alguma coisa, eu ponho o corretivo ali só com o dedo mesmo. Então, eu acho até mais higiênico, porque se você pega um pincel menor, por exemplo, e passa direto na espinha, não é interessante que você use novamente aquele pincel antes de lavar ou higienizar ele, tá? Porque a espinha tem bactéria, né? Mas enfim, então eu vou focar nos olhos mesmo. O primeiro pincel que eu usava para aplicar corretivo nos olhos, na área dos olhos aqui, quando eu digo olhos é assim, eu passo corretivo tanto aqui na pálpebra quanto aqui embaixo, tá? Então o primeiro que eu usava era o língua de gato. O língua de gato, antes de surgirem pincéis kabuki... Nossa, gente, que raiva! Esse aqui era usado para aplicar base. Mas pensa só, você aplicar a base com isso aqui, ele é muito pequeno, você vai demorar muito. E sempre tinha também a questão do acabamento. Ele deixa esse rastro, ele deixa essa marca dele, sabe? Hoje em dia, acho que ninguém mais usa esse pincel pra aplicar base. Mas ele ainda é muito válido para corretivo, porque ele pega certinho nessa região aqui. Ele é pontudinho, então é bom para esse cantinho. Você consegue cobrir a região toda rapidamente, porque ele é grande. Porém, eu venho aplicando menos corretivo, na verdade, com o passar do tempo, né? Conforme eu fui descobrindo como eu gosto mais de fazer minha maquiagem. E aí eu descobri esse pincel. Ele também é um pincel kabuki, como vocês estão vendo, né? Que tem a parte de baixo escurinha e em cima branquinha. Só que ele é bem menor que os outros, ó, a título de comparação, tá vendo? Ele é mais achatado, continua sendo denso e ele é bem menor também. Então eu gosto mais porque ele não é tão grande e eu consigo ir mais pontualmente onde eu realmente preciso. Depois eu acabei comprando as esponjinhas como se fosse a Beauty Blender, só que elas são bem menores. Ó, essa é a que eu uso pra base e essa é a pros olhos. Claro que você pode usar isso aqui pra outras coisas também, mas imagina você aplicando base no rosto com uma coisa desse tamanho, muito pequeno, né? Então, bom, eu gostei bastante. Ela tem o mesmo efeito do que a maior, ela deixa o acabamento mais natural, né, mais bonito. E eu também uso de vez em quando esse pincel aqui, que também é kabuki, apesar de ser de outra cor, mas ele também é bem denso, ó, bem firme. Ele é como se fosse um pincel de base, só que ele é mini. E aí eu acho ele também muito pequeno para aplicar base no rosto, então eu uso ele para aplicar corretivo. E aí vocês me perguntam, tá, você mostrou várias opções, e qual é a sua favorita? Sim, por incrível que pareça, a coisa mais prática que eu tenho feito é aplico a base com a esponjinha e aplico o corretivo com a esponjinha também. É o meu jeito favorito, atualmente, né? Eu acho que nem foi assim que eu fiz no vídeo de preparação de pele, mas eu posso fazer também depois um outro, aplicando corretivo com isso aqui. Mas é muito simples. Às vezes eu gosto de usar uma parte para a base e outra para o corretivo, para não ficar, tipo, não ter resquício de base no olho. Não que isso seja um problema, mas eu tenho os olhos bem sensíveis, então isso às vezes é ruim, né? Eu fico lacrimejando bastante. Então tá, já fizemos a parte da preparação de pele com base e corretivo. Aí o que seria o meu próximo passo? Se eu for usar
blush cremoso ou líquido, que eu uso a maior parte das vezes, eu gosto de espalhar com um pincel kabuki menos denso. Esse é mais molinho, ele tem menos cerdas, ele é mais aberto. Por que que isso é bom? É só vocês repararem bem, fica bem óbvio, bem nítido quando a gente compara eles assim. Esse aqui vai aplicar com mais cobertura, né? Com mais produto concentrado. Esse aqui vai deixar a aplicação mais difusa, mais suave, mais aquarelada. Então, quando a gente está aplicando um blush, especialmente líquido ou cremoso, você não quer que fique aquela coisa, né, de produto marcada ali, você quer esfumar. Então, esse pincel é ótimo para isso, porque ele já vai aplicar esfumando, tá? Então, você já aplica, né? Eu evito, como eu disse, arrastar, né, circular. Eu gosto de dar batidinhas, porque assim é mais garantido que eu não vou tirar o meu blush do lugar, tá? Então esse é um pincel bom pra blush líquido e cremoso. Ele não serve só pra isso, mas eu gosto muito dele pra isso. No meu caso eu diria que ele é indispensável, porque eu gosto muito de blush líquido. Outros que eu uso pra blush líquido são pincéis de blush comum, contanto que eles tenham cerdas sintéticas. Não é legal você usar pincéis de cerdas naturais em produtos cremosos ou líquidos, não fica prestando, e acho que até estraga um pouco o pincel. Porém hoje eu acho que nem existe mais, bom, com certeza existe pincel de cerda natural para vender, mas os pincéis de cerdas sintéticas têm vindo assim muito bons, você nem percebe a diferença. Por causa da questão animal, né, de você não usar pelos de animais. Tem várias marcas, várias formas de produção, eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, mas por que usar o pelo dos animais se existe a opção sintética, né? Ainda que ela não fosse tão boa. Eu tenho vários pincéis de cerdas naturais, porque na época que eu comecei a comprar eu nem pensava sobre isso, não se falava muito sobre isso, infelizmente. Mas eu indicaria comprar pincéis de cerdas sintéticas, né? Eu opto por isso hoje em dia. Então tá, imagina aí que a gente fez a base, corretivo, blush cremoso, agora a gente tem que selar tudo isso. Então vem a parte do pó. Você é obrigada a passar pó por cima de tudo? Não, não é. Mas, se tiver muito calor, se você tiver com uma maquiagem muito pesada, se a sua pele for oleosa e você não selar, aquilo ali vai derreter. Então, eu acho quase impossível não passar nada de pó. Eu passo bem pouco, mas eu acabo passando, porque senão derrete tudo, né? Nesse calor do Saara que tá aqui, então nem se fala. Então, o que que eu faço? Antes de selar a pele toda com pó, né, a pele do rosto, eu selo aqui embaixo. Vocês vão ver isso também no vídeo de preparação de pele. Porque essa área aqui, como tem mais linhas, a pele é mais fina, né, então ela tem mais linhas, o corretivo começa a acumular nas linhas bem mais rápido do que no rosto. Então, é interessante que você já aplique o corretivo e logo em seguida sele com pó. Cuidado, não é pra tacar um monte de pó ali. Vocês precisam assistir o meu vídeo de preparação de pele pra ver como fazer. É bem pouco pó. Então, quais são os pincéis ideais pra aplicar pouco pó, né, na área da região dos olhos? Eu gosto muito de pincéis que são, na verdade, pra esfumar a sombra. Ó, eles são bem pequenininhos. Esses dois pincéis aqui, na verdade, a função principal deles é essa aqui, ó. É esfumar o côncavo, tá? Os dois deles. Mas eu gosto muito deles pra passar o pó aqui embaixo, porque eles não são muito densos, eles são mais abertos, então eles não vão aplicar muito produto. Isso é importante. Porém, o meu favorito, na verdade, tem sido esse aqui, ó. Ele é um pincel de sombra, só que ele é bem grande. Gente, eu não faço a menor ideia se está focando, eu realmente espero que sim.
só falta na hora de editar esse vídeo eu passar a maior raiva e ver que não focou nada, né? Bom, então, eu gosto desse pincel pra passar pó na região dos olhos, porque apesar dele ser achatado, ó, vou comparar com esse aqui. Esse é redondinho, esse é mais achatado. Ele tem bastante cerda mais espalhada, tá vendo? Então ele dá aquele efeito mais difuso que eu falei que é interessante também, tá bom? Então, qual eu recomendaria desses? Eu tenho esses de qualquer forma porque eu com certeza uso eles no côncavo, mas o meu favorito para aplicar pó na região abaixo dos olhos é este aqui, certo? Depois que eu selei aqui com pó, eu selo o resto do rosto. E aí, é um pincel de pó normal. Esse é muito antigo, muito famoso, todo mundo já teve um desse. Tem os que são maiores, tem os que são menores. Pra mim, quanto maior, melhor, mas eu já tenho esses dois, eu não vou comprar mais. Eu até tenho outros aqui, na verdade. Quer ver? Eu tenho esses também, ó. Esses daqui, vocês vão ver que tem vários com o ferrinho rosinha claro assim. Ele é lindo, né? Mas ele não é muito bom. Eu não gosto muito desse pincel. Desses, no geral. Alguns deles são bons, outros nem tanto. Mas o que é importante num pincel pra pó, pro rosto? Ele tem que ser bem macio, ele não pode ser muito denso. Porque aí você consegue aplicar, na verdade eu não faço assim, eu dou batidinhas, né? Pra não tirar o protetor do lugar. Então, quanto menos denso ele for, menos pó você aplica. E nada impede você de pegar mais pó e fazer uma outra camada. É melhor do que você pegar com um pincel super denso, tipo esse daqui, vai. Eu não aplicaria pó com esse aqui, eu uso pra blush mais. E tipo, já passar muito de uma vez. Melhor você passar aos poucos, né? E dar a cobertura que você gosta. Pelo menos, como eu gosto de uma cobertura mais suave, pra mim é o que faz mais sentido. Então, é isso, gente. Em relação ao formato, existem vários, ó. Tem esse que é mais cônico, tem esse que é mais aberto lá na ponta. Esse é mais cônico ainda, esse é melhor pra blush, na verdade. Pra pó finalizador, vou explicar sobre isso já. Então, pincel de pó não tem muito segredo. Aí vem o pincel pra blush, né? Também não tem muito segredo. Geralmente ele é chanfrado assim, que significa que ele é cortado na diagonal, né? Ele é menor do que o de pó, geralmente, né? Ó, tem bem menos cerdas. E o fato dele ser chanfrado ajuda muito no movimento, né? Então é isso. Bem básico, bem simples. Tem também esse aqui que eu já mostrei antes. Ele é de cerdas sintéticas, então ele é ótimo para espalhar o blush líquido, né? Ele é bem parecido com os outros, ele é um pouco maior e ele acaba sendo um pouco mais denso, que eu não gosto tanto. E tem esse aqui que é bem menorzinho, eu gosto dele também. Eu acho bom ter um pincel menor. Mas se eu fosse falar pra vocês qual que é o meu favorito desses daqui, eu acho que é esse, ó. Ele é chanfrado, ele é mais abertinho, ele é muito parecido com esse rosa aqui, ó. Só que eu tenho a sensação que esse tem mais cerdas. Não sei, o que ele tá mais aberto. Eu gosto mais, acho ele mais macio. Mas pincel de pó também não tem muito segredo. De blush também não tem muito segredo. Bom, então a gente já preparou a pele, né? Já selamos com pó. E aí no fim de tudo vem o iluminador. É um passo completamente opcional. Aliás, todos os passos na maquiagem são, né? Você vai fazer o que você gosta, o que você prefere. Mas eu amo usar iluminador, então esse passo raramente é pulado na minha maquiagem, né? Eu tenho 4 pincéis aqui. Os 4 são muito bons. Tem esse mais denso, eu acho ele melhor para produtos líquidos e eu não uso o iluminador líquido. Eu não gosto muito, eu prefiro
eu prefiro os em pó mesmo, eu acho mais fácil de aplicar, eu gosto mais do resultado, mas ele é muito bom pra isso. Tem esse aqui que é bem menorzinho, ele parece um pincel de sombra grande, ó, tanto é que ele é bem grande pro meu olho, mas ele é perfeito pra aplicar o iluminador aqui. Eu não gosto tanto dele porque eu acho que ele deixa o efeito muito concentrado e eu gosto do iluminador mais sutil. Tem esse aqui, que é daquele kit rosinha que eu já mencionei. Esse é um pincel que teoricamente era pra ser de sombra, mas ele é péssimo, porque além de ele ser muito grande pra esfumar, ó, ele é muito molenga. O pincel não pode ser tão mole assim. Mais barulho. Então, eu acho ele ótimo pro iluminador, porque ele não é muito denso, ó, ele é bem espalhado, então ele proporciona essa aplicação mais suave. Mas o meu favorito mesmo é o pincel vassourinha, que na verdade, desses 4 que eu mostrei, é o meu mais antigo. Ele tá até mais abertinho do que era pra ele tá, mas por um lado é até bom, porque aplica de forma mais suave, ainda mais espalhada, né? Com uma passada só você já aplica em tudo que você quer, né? Eu costumo aplicar aqui, ó, na verdade eu começo aqui, pra a maior quantidade de produto ficar aqui, e eu subo um pouquinho esse C invertido, né? Então eu acho ele muito prático, que é isso aqui, ó. Pronto. Claro que você pode aplicar mais se quiser. Então, esse também é muito bom, mas ele é menor, aí você vai ter que, né, dar mais passadas. Então, sem dúvida, assim, eu acho que eu nem uso esses outros, né? Esses 3 vieram num kit, e o kit, os kits que eu comprei neles, tipo, ó, vou explicar melhor. Esses 2 são de um kit e esse aqui é de outro kit. E esses kits que eu comprei, eu não comprei por causa desses pincéis, né? Foi mais por causa de outros. Mas eles estão aqui. O que eu gosto mesmo é esse. Então, resumindo assim, se hoje eu fosse comprar os meus pincéis e coisas para aplicar maquiagem, né? O que eu realmente compraria? Sem dúvida alguma, a esponjinha, né? Com um único produto você já aplica a base e o corretivo. Para aplicar pó na área dos olhos, esse pincel aqui, que é como se fosse um de sombra maior, né? Um pincel aplicador de sombra maior. Para passar o pó no rosto todo, um pincel comum de pó, o maior que eu conseguisse encontrar e o mais macio. Tem pincéis bem maiores que esse, tipo, tem pincel que pega a bochecha inteira, não precisa ser tão grande assim, mas eu acho que eu prefiro. Eu nunca tive, eu nunca usei, então não sei, mas eu acho que seria melhor pro jeito que eu gosto de passar pó. Pra blush, bom, se for o cremoso ou líquido, o Kabuki, bem ralinho, com certeza, né, antes do pó. E pra blush em pó, um pincel de blush comum, bem macio e chanfrado. É o que eu mais gosto. E pro iluminador, o famoso antigo pincel vassourinha. Então, pra mim, isso aqui seria o essencial, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pincéis, né? E com certeza dá pra você comprar eles de forma avulsa. Você não precisa comprar em kit. Pode ser um pouco mais difícil de encontrar, dependendo do pincel. Esse aqui, por exemplo, eu nunca vi fora de kit. Aliás, eu nunca vi em lugar nenhum. Talvez hoje exista, não sei, faz um tempo que eu comprei. Mas você não é obrigado a comprar o kit todo, porque o ruim de kit é isso que eu comentei. Você compra por causa de alguns pincéis, aí talvez alguns você não vai usar. Acaba sendo um desperdício, né? Mas é isso, gente. Lembrando que nesse vídeo aqui eu falei apenas sobre pincéis para pele. Então, a parte dos pincéis para os olhos vai ter muito mais informação, tá? Aí eu acho que vai ter mais pincéis até no saldo total do que esse aqui, talvez. Vamos ver.
Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aí nos comentários quaisquer dúvidas que vocês tiverem, ou comentem qual o tipo de pincel favorito para cada coisa, né, dessas que eu comentei. Quem sabe eu descubro algum diferente também, não sei, que eu gosto demais. E não esqueçam de clicar no curtir, caso vocês tenham gostado desse vídeo, se ele foi útil para vocês. E se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos também. Em breve, a parte 2 dos pincéis de olhos. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo!